Cristo para a nossa edificação. Quero convidá-los a abrirem as Sagradas Escrituras no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, e nós vamos ler os versículos de 26 ao versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 26 ao versículo 28. Lembrando, irmãos, que nós estamos em domingos de exposição desse texto das Sagradas Escrituras. Penso que já é a nossa quarta ou quinta exposição desse texto, e nós estamos refletindo sobre a Santa Ceia, e o texto escolhido para a nossa reflexão é 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 26 ao versículo 28. A palavra do Senhor diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Oremos ao Senhor. Nosso Pai, nós nos alegramos na Tua presença, porque o Senhor nos dá a graça de podermos nos assentarmos à Tua mesa para comermos e bebermos, como filhos amados pelo Senhor. Graças te damos porque a Tua mesa é meio de graça, porque por ela nós nos edificamos, temos comunhão contigo e podemos ainda continuar em nossa caminhada até que Cristo venha. Pedimos então, Pai, que nesta noite, antes de participarmos propriamente da Tua mesa, que o texto que foi lido nesta noite seja para nós uma instrução do Senhor quanto o Espírito pelo qual nós devemos nos aproximar da Tua mesa e como devemos participar deste sacramento tão importante, Senhor. Torna o nosso coração dócil para aprendermos a Tua palavra, ilumina os olhos do nosso coração para compreendermos também aquilo que foi exposto nesta noite. É o que nós te pedimos para o nosso bem e, acima de tudo, para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, há um mês atrás, nós estivemos mais uma vez reunidos para participarmos da mesa do Senhor. E naquele domingo nós fizemos um alerta a todos. Qual foi o alerta? O alerta de repente, participarmos tão rotineiramente da mesa do Senhor, que ela possa, de repente, se tornar para nós como coisa comum, como prática cotidiana que foi esvaziada do seu significado espiritual. Isso ocorre conosco todo dia. Quando nós repetimos determinadas palavras, quando nós repetimos determinados comportamentos, e de repente aquilo que poderia ter significado se torna para nós apenas um jargão ou um comportamento destituído de real significado. Como, por exemplo, quando nós falamos bom dia, e nós não efetivamente entramos no sentido desta palavra, é meramente uma expressão formal de dizer oi ou olá, ou Deus te abençoe, sem entrar na profundidade do que isso significa. Ou quando nós simplesmente repetimos o Pai Nosso, tendo já decorado ele, sem adentrarmos na profundidade de cada uma das sentenças da oração que o próprio Cristo nos ensinou. Por igual modo, podemos mais uma vez estar diante da mesa sem usufruir das graças que o próprio Cristo idealizou
quando ele disse que nós deveríamos tomar e beber, e tomar e comer. Por isso é preciso que nós venhamos a refletir a respeito do que significa estar na mesa do Senhor e como nós devemos nos aproximar dela. Ora, o texto que nós lemos, escrito por Paulo, nos instrui a respeito da Santa Ceia. No versículo 27 está escrito: por isso, aquele que comer o pão, ou aquele que beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que aprendemos aqui nesta pequena frase escrita por Paulo? Nós aprendemos que é possível que pessoas instruídas, que pessoas doutrinadas, pessoas que conhecem o Evangelho, é possível que elas se aproximem da mesa de uma forma indigna. É possível que uma pessoa que já conhece o Evangelho, até uma pessoa verdadeiramente convertida, de uma maneira inadvertida, possa se aproximar da mesa do Senhor e participar do pão e do vinho, e ao mesmo tempo essa pessoa, ela pode estar desqualificada, despreparada para participar daquilo que o próprio Cristo considerou como coisa importantíssima na vida dele, quando ele mesmo disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. É possível pessoas que conhecem o Evangelho não ter o mesmo espírito, a mesma reverência, o mesmo amor, o mesmo cuidado que o próprio Cristo teve quando esteve diante da mesa. E é interessante que Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Cristo. Isso quer dizer que isto é um dos perigos espirituais pelos quais nós podemos passar. E isso se justifica, como eu falei anteriormente, porque é possível que nós nos acostumemos com o sagrado. É possível que na nossa caminhada cristã, como eu lhes disse, que assim como muitas pessoas repetem o Pai Nosso, sem fazer deste Pai Nosso uma oração pessoal e contrita na presença de Deus, é possível que uma pessoa coma do pão e beba do cálice como se estivesse tomando um pouco de vinho qualquer e comendo um pão qualquer. É por isso então que Paulo diz: por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. São palavras duras, são palavras de alerta que o próprio Paulo escreve para a igreja de Corinto. Onde está a seriedade da palavra? É quando Paulo diz que aquele que come indignamente, aquele que bebe indignamente, se tornará réu do sangue e do corpo de Jesus Cristo. O que significa, então, neste contexto, o que significa participar da Santa Ceia indignamente? Ora, isto significa que é possível alguém que professa o nome do Senhor, que não tenha confessado os seus pecados, que vive dissolutamente, que vive em determinado momento da vida sem confessar os seus pecados, é possível que essa pessoa se aproxime da mesa do Senhor e não tenha o devido cuidado espiritual de colocar a sua vida na presença do Senhor. Vamos lembrar, irmãos, que essa orientação de Paulo é uma orientação que se enquadra exatamente com a situação da igreja de Corinto. Observem, a palavra de Deus diz que lá em Corinto existiam entre alguns irmãos alguma situação de litígio, de briga entre os irmãos. Existiam alguns que estavam levando até o próprio irmão da igreja para que o tribunal fora da igreja julgasse as coisas que poderia ser julgado pela própria igreja, resolver as coisas internamente. E essa pessoa estava comendo e bebendo como se fosse uma coisa comum.
Ora, a palavra de Deus diz também lá em Coríntios, o próprio texto de Coríntios, a palavra de Deus diz que lá ele faz uma exortação aos irmãos de Corinto, quando ele diz, vocês não sabem, capítulo 6, versículo 9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, não vos enganeis. Vocês sabem o que significa no texto grego, não vos enganeis? Não vos enganeis seria melhor traduzido, parem de se enganar. A melhor tradução é, parem de se enganar. O que significa? Significa, quando eu entendo esse texto a partir dessa frase, parem de se enganar, isso significa que na igreja de Corinto, alguns acreditavam que impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores herdariam o reino de Deus. Entendem? Isso quer dizer, quem é simpático a determinados comportamentos, flerta com os mesmos comportamentos. Percebem? Então, o que ocorre na igreja de Corinto é que, de fato, alguns irmãos, não todos, alguns irmãos, por N fatores que o texto aqui não nos apresenta, alguns irmãos tinham uma percepção equivocada a respeito de participarmos do pão e bebermos do vinho na casa do Senhor. Alguns diziam, como aqui diz, não, seja ele avarento, não, ele é avarento, mas ele herdará o reino dos céus. Não, ele é uma pessoa dada à embriaguez, ele não tem domínio de si quanto a consumir bebida alcoólica, ele é um bêbado, mas ele herdará o reino dos céus. É como o texto diz, não, ele é maldizente, mas não tem problema, ele pode participar da mesa do Senhor. Não, ele é um adúltero de contínuo, ele é um idólatra, ele é um impuro, mas não tem problema, ele pode participar conosco da mesa do Senhor. Era exatamente isso que estava ocorrendo na igreja de Corinto. E isso, esse modo de pensar, observem, esse modo de pensar estimulava aqueles que viviam, observem as palavras que uso nessa exposição, para que eu seja bem compreendido na exposição do texto. É o texto, né? Então pronto, continuemos, analise o texto aí. A grande questão é que, além de alguns irmãos terem esses pecados como pecados não graves na presença de Deus, aqueles que viviam nestes pecados eram estimulados a terem uma postura completamente indiferente diante dos seus pecados e não terem o zelo e o cuidado quanto participar da mesa do Senhor. É por isso, então, que Paulo, ele alerta aqueles que leem essa epístola que existe uma forma digna de participar da mesa do Senhor e existe uma forma indigna de participar da mesa do Senhor. A forma digna é exatamente afirmar que aqueles que vivem em santidade, aqueles que vivem em pureza, aqueles que têm o caráter de Cristo, aqueles que vivem uma vida de acordo com a sã doutrina, que vivem em confissão de pecados, em arrependimento, estes tais honram o nome do Senhor com as suas vidas. Essa é uma forma digna. E a forma indigna? A forma indigna é aquela que é resultante do pensamento de que, vivendo no pecado, esta pessoa continuará sendo aceita por Deus e poderá continuar participando livremente da Santa Ceia. Então, Paulo, ele coloca de uma maneira clara
que aqueles que comem e bebem dignamente se tornam réus do corpo e do sangue do Senhor. Mas tu dirás assim para mim, observem, lendo, estudando o texto, então tu dirás assim para mim, então quem pode participar da mesa? Porque quem não cai em um determinado pecado, cai em outro. E quem não cai neste, cai naquele. E quem não cai naquele pecado, cai naquele outro. Então quem poderá se aproximar desta mesa? Então Paulo diz o seguinte, observem versículo 28, examine-se, portanto, o homem a si mesmo. Observe, irmãos, primeiramente o que o apóstolo Paulo faz é nos mostrar que, sobre uma perspectiva puramente humana, ninguém pode se aproximar da mesa do Senhor. Vocês observam que esta mesa é branca, não é verdade? Geralmente nas igrejas tem-se o cuidado simbólico de revestir os elementos da mesa com uma toalha branca. Eu lhes pergunto, esta cor é uma referência a quem? A nós? Ou aquele que nos convida? É aquele que nos convida. Ela é branca porque ela representa a perfeição da obra de Cristo na cruz do Calvário. Abaixo dessa toalha existe o pão e o vinho. A santidade de Cristo, a beleza de Cristo como nosso Salvador, ela nos é apresentada diante dos nossos olhos para que nós venhamos a corar de vergonha, para percebermos que nós não somos da mesma natureza daquele que nos convida para nos assentarmos a Ele na mesa. É como os santos anjos do Senhor, lá em Isaías capítulo 6, que a palavra de Deus diz que eles com as asas cobriam o rosto. Então, quando Paulo diz assim, que aquele que come e bebe indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, nós precisaríamos sentir nesta noite que, de fato, se nós olharmos literalmente a vida de cada um de nós, todos nós não seríamos dignos para sentar nessa mesa. E que nós deveríamos fazer como aquele publicano que, batendo no peito, disse: "Sê propício a mim, pecador, eu não mereço", para que após nós declararmos na presença de Deus que somos indignos de nos assentarmos com Ele à mesa, então que esse próprio Cristo, Ele tirasse então esse véu, que é esta toalha branca, e fosse colocado diante dos nossos olhos o vinho e o pão, para mostrar que por meio do corpo de Cristo, agora nós podemos nos assentar diante dele, para comungarmos com ele, para sermos edificados, para sermos confirmados na fé, para sermos alimentados na nossa vida espiritual. É por isso então que o texto vai dizer, após dizer que aquele que participa indignamente é réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, então Paulo vem ao nosso encontro e diz: então se examine, examine-se o homem a si mesmo. Aí eu digo assim, precisa de maior ênfase do que esta? Primeiro eu quero analisar o autoexame. Se nós, irmãos, nesta noite, diante do puro, diante do santo, diante do justo, diante do perfeito, se nós examinarmos a nossa vida diante de Deus,
à luz das sagradas Escrituras, quem subsistirá? Ninguém. A não ser que em nós haja uma arrogância demoníaca, como Tiago vai dizer, né? A não ser que em nós haja uma arrogância demoníaca, ao ponto de nós falarmos para o puro, para o santo, para o Cristo de Deus, que nós somos justos em nós mesmos, que nós somos puros em nós mesmos, que nós não temos pecado, aí poderíamos falar essas loucuras. Mas diante de Cristo, diante do Filho de Deus, a nós cabe simplesmente o trabalho de nós nos examinarmos e percebermos que em nós existe não poucos pecados que nós cometemos contra a lei de Deus e contra aquele que nos deu a luz para entendermos o seu caráter, que é o próprio Deus. Então é preciso que nós, que já sabemos que é possível aquele que participa indignamente se tornar réu do corpo e do sangue de Jesus Cristo, é preciso que nós nos examinemos. Só que o padrão do exame não é o outro. O padrão do exame não são aqueles que estão na penitenciária. O padrão pelo qual nós devemos nos examinar é o próprio Filho de Deus encarnado. Por que eu digo isso? Porque quando nós nos damos ao trabalho de fazermos uma autoanálise, um juízo a respeito do nosso senso moral, de nossa capacidade ética ou de nossa santidade, e nós fazemos isso tomando os outros como parâmetro de análise, nós vamos escolhendo aquelas pessoas que nós consideramos mais, que são degradantes, e vamos começando a crescer diante dessas pessoas, dizendo: eu não sou tão mau quanto aquele, eu não sou tão injusto como aquele outro, eu não sou tão pecador como aquele que está na penitenciária. Não é assim? Mas aqui esse exame que precisamos fazer, irmãos, é um exame diante daquele que é simbolizado no pão e que também está simbolizado no vinho. O parâmetro é o Filho de Deus. E se o padrão se torna o Filho de Deus, o padrão pelo qual nós nos examinamos, quem subsiste? Quem fica de pé? Ninguém. É por isso, então, irmãos, que a Santa Ceia, ela deve ser vista por nós como meio de graça. Porque é o autoexame que vai denunciar o quão pecadores nós somos e o quanto nós precisamos do Filho de Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados. É o autoexame, tendo Jesus como padrão, que vai nos ensinar o quanto nós precisamos comer do pão e beber do vinho de uma forma digna. Porque somente comendo e bebendo dignamente poderemos sair desse recinto sagrado edificados, fortalecidos, perdoados. Então é preciso um autoexame. Segunda questão, no versículo 28, diz: examine-se o homem a si mesmo. O que isso significa? Significa que neste momento ninguém deve se considerar juiz do seu irmão que estará ao lado. Ninguém. Enquanto tu julgas quem está ao teu lado, analisando se ele vai ou não pegar o pão, né? Se ele vai ou não beber o vinho, meu Deus do céu, olha meu Pai. Deus lá do céu diz: quem és tu que julga o teu irmão? Porque enquanto tu condenas aquele que está comendo e bebendo, tu não sabes se ele pediu perdão a Deus pelos seus pecados. E enquanto tu te arrogas como Deus, julgando quem deve e não deve comer e beber, o arrependido, o contrito de coração,
já está comendo e bebendo e sendo edificado, porque se aproximou da mesa dignamente. E o que significa dignamente, senão em arrependimento? O que significa dignamente, senão em contrição? O que significa dignamente, senão buscando na comunhão com Deus uma restauração para a sua vida espiritual? Então aqui ninguém pode se tornar juiz do outro, porque quem conhece as consciências, quem conhece a natureza de cada um, quem conhece a história de cada um, é o próprio bom pastor que vela pelas suas ovelhas. É por isso então que Paulo diz que o homem deve examinar-se a si mesmo. Aí hoje pela tarde estava eu e o Edgar conversando, né? Eu disse, não, mas é muita repetição da própria pessoa no texto, né? Vamos lá ver se está lá nos textos originais, tudo isso de si, o homem. E quando a gente chega lá, é exatamente uma ênfase que o apóstolo Paulo dá, para que nós não tenhamos, ou não venhamos a ceder à tentação de ficar analisando e julgando quais irmãos são dignos e quais irmãos não são dignos de participar da Santa Ceia. Queres um exemplo a respeito disso? Tomemos o exemplo do próprio Cristo no dia em que ele instituiu a Santa Ceia. Ele chamou os apóstolos. Quem dos apóstolos estavam lá? Todos. João, o que odiava os samaritanos. Senhor, manda descer fogo do céu e consome esses samaritanos. Não foi o que João disse? Pedro, o que odiava os gentios. Não é verdade? Judas. Jesus já antevia e sabia todos os planos de Judas a seu respeito. Judas foi excluído? Não foi. Porque a Santa Ceia é uma oportunidade para o autoexame. É o autoexame que nós devemos realizar hoje aqui na presença de Deus. Cada um assumirá o ônus e o bônus de comparecer à mesa do Senhor para sermos edificados. Mas o propósito de Deus, o propósito de Cristo, ao instituir a Santa Ceia, na singeleza, na simplicidade do pão e do vinho, retirando toda aquela complexidade do ritual sangrento, cruento do Antigo Testamento, foi exatamente oportunizar aqueles que professavam o seu nome a participar de um ritual singelo, mas com um coração pleno de arrependimento e de contrição na sua presença. Jesus sabia o que Judas já estava fazendo e o que ele pretendia fazer. Mas Jesus deu para Judas a oportunidade para ele se auto-examinar. Em que momento ocorreu isso? Quando Jesus Cristo, ele pega do pão e coloca sobre o vinho e dá na boca de Judas. Nós andamos dando pãozinho com vinho na boca de qualquer pessoa, irmãos? Não. Isso exige um grau de intimidade, de querer bem, de proximidade. Da parte de Cristo, a voluntariedade, a espontaneidade, a prontidão para dizer que da parte dele, da parte do Cristo, havia plena disposição para arrebanhá-lo novamente, arrebanhar
Judas para o aprisco, mas a ele cabia a tarefa do autoexame e do arrependimento. Por isso, irmãos, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse é um momento de autoexame, irmãos. Como é que está a nossa vida na presença de Deus? Depois a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vocês observem a ordem de Paulo? A ordem, aliás, essa é ordem que foi escrita por Paulo, mas, versículo 23, diz: porque eu recebi, de quem? Do Senhor, o que eu também vos entreguei. Então, quando nós lemos, assim coma do pão e beba do cálice, quem está dando esta ordem para a igreja de Corinto, de comer e beber? Não é o apóstolo Paulo. Paulo é apenas um canal pelo qual a revelação divina chega até a comunidade de Corinto, e chega a nós também, como palavra autoritativa. É para comermos, é para bebermos, mas não o fazermos sem antes do autoexame. Participar indignamente significa a prontidão pelo comer e pelo beber, sem antes averiguar-se na condição de pecador que precisa da restauração na vida espiritual. Com isso, o que eu quero dizer, então, à luz do que nós acabamos de ler, é que a Santa Ceia, irmãos, é um meio de graça. O que significa um meio de graça? Significa dizer que quando Cristo ordenou a Santa Ceia, Ele ordenou este sacramento porque a participação deste sacramento traz bênçãos espirituais àqueles que participam dignamente. Tu dirás para mim, quais benefícios espirituais? Então eu lhe digo, o senso de perdão. Você se sente perdoado pelos seus pecados. O senso filial, no sentido de que você se sente filho de Deus, que se você se sente participante da família de Cristo. A bênção de se sentir não rejeitado por Deus, mas acolhido por Deus. A bênção de você ter a plena certeza, baseado no perdão de seus pecados, que você tem a vida eterna. Que todos os teus pecados foram cancelados. E que, de fato, aquele que te convidou para se assentar à mesa, te recebeu à mesa para te abençoar. Por isso, por que não comer e beber, se a mesa foi idealizada para nos abençoar? É um engano que rodeia os arraiais da igreja evangélica, quando muitos pensam, como eu já ouvi muitas vezes como pastor, quando em determinados momentos nós perguntamos, cadê o irmão fulano de tal? Cadê a irmã fulana de tal? Ah, não veio na igreja. No dia de Santa Ceia, aí nós vamos lá, visitamos. Não, pastor, porque eu estou fraco na fé. Não, porque isso, a pessoa vai dizer, mas a Santa Ceia, ela foi dada à igreja com que finalidade? Não foi para fortalecer a fé? Não foi para curar a alma dos pecadores? É como em determinados momentos, alguns conselhos de igrejas pelo Brasil afora retiram a Santa Ceia de pecadores arrependidos, de pecadores que confessaram os seus pecados publicamente, que chegaram na comunidade e disseram, eu pequei, irmãos, me perdoem, foi um erro.
E aí, em determinados círculos evangélicos, o pecador arrependido lhe é retirado o meio de graça. Aquele meio de graça que é para confirmar a fé, fortalecer a fé, dar o senso de pertença a uma comunidade de fé, de que é amado por Deus, de que pertence à família de Deus. A ordem bíblica é: se você se examina, e se você encontra culpa em você, fragilidade na vida espiritual em você, se você percebe que tem algum caminho tortuoso, e você diz: meu Pai, eu estou neste caminho tortuoso, Senhor, me perdoa, mas eu não posso participar da tua mesa. Eu lhes pergunto: é isso que o texto diz? É isso, irmãos? Não! Porque quem nos convidou para essa mesa foi Deus, o nosso Pai. E aqui nós temos não poucos pais aqui. E eu lhes pergunto: qual pai não quer a restauração do filho? Qual pai não quer curar a ferida ou as feridas de seus filhos? O ponto focal é se você se autoexaminou, encontrou-se em não poucos pecados ou falhas, e que você agora está em arrependimento sincero, que você reconhece os seus caminhos tortuosos, que você reconhece que precisa de Deus, que você precisa de uma ação do Espírito Santo para purificar você, santificar você, aperfeiçoar você. Se você tem esta consciência, então coma e beba. Porque quem diz para pecadores arrependidos não comerem e beberem, não é Deus, é o maligno. É o maligno. E também, igualmente, é o maligno que diz para o pecador que não se autoexaminou, que não se arrependeu, e diz: beba, coma, porque você pode continuar nos seus pecados e ainda continuar comendo e bebendo da mesa do Senhor. Percebem? Às vezes fazemos a coisa certa por motivos errados. E às vezes deixamos de fazer a coisa certa por motivos errados. Opa, ai meu Deus. Então, irmãos, o nosso Pai nos chamou hoje. Irmãos, eu fico com o coração estremecendo quando eu participo da mesa. Sabe para onde vai a minha mente? Para aquele primeiro dia que Jesus participou. Sabe, eu fico pensando, irmãos, é Jesus pegando o pão, simples, singelo, né? Pega o pão, ele parte o pão, e na singeleza ele diz: isso é meu corpo. Ele pega o vinho e dá para os seus apóstolos: isso é meu sangue derramado por vós. Nós estamos replicando, rememorando esse momento. Naquele dia, sabe quem mais usufruiu da Santa Ceia, irmãos? Não foram os apóstolos, porque eles só foram entender tudo aquilo depois. Sabe quem mais usufruiu da Santa Ceia? Jesus. Quando ele disse: tenho desejado comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Essas palavras já seriam argumentos de sobra para nós desejarmos sempre estarmos diante da mesa do Senhor. Porque se o nosso Salvador, se o puro, o justo, o santo, o perfeito, desejou ansiosamente, de maneira profunda, comer e beber com os seus apóstolos, muito mais nós, irmãos, pecadores, que precisamos dessa graça, de confirmação de fé,
de confirmação de vínculos espirituais, irmãos. Por nós mesmos, nós não somos dignos de comermos e bebermos. É impossível participarmos dessa mesa. Mas todo aquele que se autoexamina, confessa pecados, busca a graça de Cristo, pode comer e beber, e enquanto come, enquanto bebe, o Espírito Santo vem sobre essa pessoa e confirma, fortalece, anima, consagra e dá o senso profundo de que esta pessoa, de fato, pertence à família de Deus. O estímulo que eu dou para vocês é: examinem-se e não se evadam da mesa. Comam, bebam, porque essa não é palavra de Paulo, é uma ordenança do nosso Salvador. Fechemos.